Olá pessoal, aqui é o Messias. Eu, juntamente com meu colega Ximenes, a gente vai fazer a apresentação do nosso seminário de intoxicação por crack e cocaína. Esse seminário é dentro do módulo de urgências do 8º semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Eu vou falar a primeira parte e logo em seguida meu colega Ximenes vai dar continuidade à apresentação com a segunda parte. Para introduzir o assunto, a gente vai ler esse caso clínico e na medida que for evoluindo a apresentação, eu vou sempre correlacionando os achados clínicos com os principais aspectos do assunto abordado. Um homem de 27 anos chegou ao departamento de emergência cedo da manhã. Ele estava transpirando, suas mãos estavam tremendo, ele reclamou de dor de garganta e estava agitado. Durante a última semana teve uma gripe. Na noite anterior, ele havia usado cocaína por aspiração nasal e consumido bebidas alcoólicas, em torno de 15 taças. Ele usou esse talopram por causa de uma depressão. O exame físico mostrou uma temperatura de 40,3 graus Celsius, frequência cardíaca oscilando entre 130 e 160 batimentos, uma PA de 200 por 110, frequência respiratória de 25. Ele estava midriático, com garganta inflamada e sibilos inspiratórios. O hemograma revelou o aumento de leucócitos, uma PCR elevada e uma pequena elevação das enzimas hepáticas. A concentração de álcool no sangue era de 2,2%. O ECG mostrou taquicardia sinusal, sem outras anormalidades. O paciente foi tratado com oxazepam e metoprolol. Foi visto o ouvido, nariz e garganta por um especialista. Este concluiu que o paciente tinha faringite bacteriana e prescreveu amoxicilina clavulanato. Depois de 5 horas de observação, a sua temperatura diminuiu e a frequência cardíaca e PA também normalizaram. Para introduzir um pouco o assunto, eu vou começar falando um pouco do histórico sobre o uso dessas substâncias. A cocaína ela é consumida pela humanidade há aproximadamente 5.000 anos. A população dos Andes permanece com o hábito de mascar a cocaína para amenizar a fome e o cansaço. No século XIX, surgiu o interesse devido às suas propriedades farmacológicas, principalmente devido ao princípio ativo, que é a critroxilina, que tem uma ação estimulante para exaltar o humor e funciona como antidepressivo. Já na década de 80, a cocaína ela surge como uma droga das elites, com um perfil eminentemente urbano. E na década de 90, o crack surge como um subproduto feito a partir da pasta base de cocaína. E por ser um subproduto, ele é mais barato e aí ele atingiu as classes sociais de menor poder aquisitivo. O nome cocaína se refere basicamente aos sais, que são os principais produtos do processo de refinação da coca, da planta. Esses sais são o cloridrato e o sulfato de cocaína. Já o crack ele é obtido a partir da mistura da pasta base de coca com bicarbonato e água. Como eu falei anteriormente, portanto, ele é um subproduto, ele é um produto mais grosseiro, que contém inúmeras impurezas, como metanol, pode ter éter, acetona, querosene, até gasolina. E como ele é um subproduto, ele é usado mais comumente pelas classes sociais mais baixas. Só a termo de curiosidade, o nome crack ele surgiu devido ao barulho, ou seja, devido aos estalidos que as pedras fazem ao serem queimadas pelos usuários. Daí vem o nome crack. Em relação à epidemiologia, para a gente ter uma noção da magnitude do problema, a ONU estima que 271 milhões de pessoas no mundo, na faixa etária de 15 a 64 anos, usaram drogas no ano de 2017. Ou seja, mais ou menos 5,5% da população mundial. Em relação ao Brasil, mais especificamente, a OMS estima que mais ou menos 6 milhões de brasileiros sejam usuários dessas substâncias, o que dá mais ou menos um percentual de 5 a 6% da população brasileira, seguindo mais ou menos a lógica da população mundial. Para a gente ter uma noção do crescimento do consumo de cocaína no país, a Polícia Federal apreendeu em média 6 toneladas de cocaína
entre os anos de 95 e 2004. Já no período subsequente, entre 2005 e 2019, a média de apreensão foi de 32 toneladas por ano. E aí o Brasil acabou assumindo a posição de segundo maior consumidor mundial de cocaína e crack no mundo, no caso, né? Perdendo apenas para os Estados Unidos. É importante a gente também conhecer as formas de uso dessa substância, para a gente poder ter uma noção geral do assunto. Essas formas de uso são basicamente as vias de administração que o usuário tem para usar essa substância. Tem a via intravenosa, onde o usuário injeta a substância na sua circulação venosa. Tem a via inalatória, onde o usuário fuma a pasta base de cocaína ou o crack. Temos a via oral, onde o sujeito faz a ingesta das folhas da planta. E temos a via intranasal, onde o usuário ele aspira o pó da cocaína pelas suas narinas. De uma forma geral, a cocaína ela é muito bem absorvida por todas essas vias e todas elas têm uma alta biodisponibilidade. Essas vias de administração elas são importantes para caracterizar a velocidade com que se produz o começo da ação dessas substâncias no organismo e também para detectar a sua concentração sanguínea e o tempo de duração do efeito. Por exemplo, os efeitos psicoativos ele têm início mais rápido pelas vias intravenosa e inalatória, ou seja, quando o sujeito ele injeta na sua corrente sanguínea ou quando ele fuma, os efeitos psicoativos começam mais rapidamente. A duração do efeito da cocaína pela via intravenosa e fumada ela é menor do que nas vias intranasal e oral. Entretanto, a injeção intravenosa, no caso, e a inalação da cocaína produzem níveis plasmáticos maiores do que as outras vias. E essa concentração ela começa já numa média de 5 minutos após a sua administração. Em relação à metabolização, a cocaína é metabolizada pelo fígado, pela enzima pseudocolinesterase, e a partir daí produz os dois principais metabólitos, que é a benzoilecognina e a metiléster de ecognina. Ambas substâncias atuam como agonistas adrenérgicos. Outros metabólitos menores, como a norcocaína e o coquetileno, são produzidos quando o usuário ele faz o uso simultâneo de cocaína com o álcool. E aí, a partir dessa situação, é produzida essas outras duas substâncias, que a gente vai ver com um pouco mais de detalhes nos próximos slides. A eliminação dos metabólitos se efetua principalmente pela via renal. Em relação à fisiopatologia, a cocaína ela atua no organismo como um agente simpático mimético indireto. Ou seja, ela bloqueia a recaptação das catecolaminas, dopamina, adrenalina e nora, e a partir daí vai ter os sintomas psicoativos e os sintomas de maneira geral, causando agitação psicomotora, taquicardia, vasoconstrição periférica e cardíaca, causando hipertensão. Outra ação que ela faz, ela bloqueia também a recaptação da serotonina e do triptofano, que é o precursor da serotonina, causando estereotipias, euforia, alucinações, psicose, anorexia. Então, basicamente, ela vai causar o aumento na concentração desses neurotransmissores na fenda sináptica e daí vai desencadear todos esses sintomas. Outro ponto importante é que ela bloqueia os canais de sódio dependentes de voltagem e a partir daí a gente vai ter como efeitos um efeito anestésico local e o impedimento da condução dos impulsos nervosos periféricos por conta desse bloqueio nos canais de sódio. A figura tenta ilustrar basicamente isso que eu falei agora há pouco, a questão da concentração dos neurotransmissores na fenda sináptica. E daí
partindo dessa concentração, do aumento nessa concentração, a gente vai ter todos esses sintomas que a gente citou. Ela ainda também promove uma maior concentração do glutamato e o aspartato no sistema nervoso central, o que vai causar hiperatividade, convulsões e hipertermia. Ela também ativa a produção de endotelina e diminui a produção do óxido nítrico, o que vai implicar em vasoconstrição e aumento da ativação de agregação plaquetária. Outro ponto também importante é que ela eleva a demanda de oxigênio e vasoconstrição das artérias coronarianas e vai propiciar a formação de trombos. A figura tenta ilustrar basicamente o processo de formação de trombos, mas ele é muito semelhante à fisiopatologia da formação dos trombos por outras patologias. O processo é basicamente o mesmo. Em relação à associação cocaína e álcool, que era o que aconteceu no nosso caso clínico e que eu tinha introduzido anteriormente, diversos estudos mostram que a concomitância do uso de cocaína com bebidas alcoólicas está associada a uma taxa maior de incapacidade e a uma taxa maior de morte do que se essas substâncias fossem usadas separadamente. O que mostra o efeito mais drástico dessa associação, né? Ainda sobre essa associação, o que o álcool faz basicamente quando ele é usado junto com a cocaína é que vai haver a produção do coquetileno, e esse coquetileno, que é esse metabólito gerado, ele vai potencializar a ação da cocaína no organismo. E aí o efeito vai ter uma média de duração de 13 horas. E a partir durante todo esse tempo, o sujeito vai estar mais propenso a ter inúmeras complicações, pois o coquetileno ele tem uma ação vasoconstritora, cardiotóxica, arritmogênica e neurotóxica. Em exames pós-mortem, o coquetileno é frequentemente detectado em pacientes que morreram devido a essa toxicidade da associação álcool e cocaína. Outra forma importante que é preciso ser relatado são os body packers. O que são os body packers? São pessoas que ingerem cápsulas ou pacotes de droga como tentativa de transportar essas drogas. E aí eles ingerem, vai parar no intestino e está propenso a ter o rompimento a qualquer momento de um pacotezinho desse, ou de vários pacotes, e aí o indivíduo pode ter uma intoxicação aguda pela cocaína. No caso dos body packs, o manejo básico é fundamental a gente pedir uma radiografia de abdômen, porque ela vai nos auxiliar no diagnóstico. E se for detectado, deve-se realizar a lavagem intestinal contínua com infusão de polietileno glicol via sonda 1.500 a 2.000 mg por hora, até a eliminação total desses pacotes. E caso o usuário tenha feito a ingesta oral da droga, desde que seja num intervalo de tempo menor do que 1 hora, deve-se administrar carvão ativado por via oral na proporção de 1 grama por quilograma. Agora, meu colega Ximenes vai dar continuidade da apresentação, falando da exposição crônica e aguda. Obrigado.